Fute Moves na área, quadro aqui do meu canal, onde eu trago as principais notícias do mercado da bola para vocês. Hoje tem informação do Jürgen Klopp, talvez indo pro Real Madrid, o Ryan, que tá quase que tudo certo lá com o Bournemouth, o John bem encaminhado pro Zenit, Everton Cebolinha, que teve interesse do Corinthians e muito mais. Então, para você que quer saber dessas informações e outras que tá rolando aí no mercado da bola nessa semana, fica até o final do vídeo que você vai sair daqui bem informado sobre as movimentações de transferências do mercado do futebol, beleza? Para você que tá assistindo, já peço aqui de antemão, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber sempre notificação assim que eu postar conteúdo aí, tá? Para você ficar acompanhando o canal aí, você que tá gostando do conteúdo, curte o vídeo, comenta. A interação de vocês também é importante, tá? Me ajuda bastante, então quem puder, quem quiser, por favor, faça isso, me ajuda bastante. Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí os vídeos, vamos que vamos para as informações, tá? Primeira notícia que eu quero trazer para vocês, é uma das que tá na capa aqui, é a ida do Ryan pro Bournemouth, tá? Tá quase tudo certo pro Ryan e pro Bournemouth, o time lá da Inglaterra, tá? O Bournemouth que tá atualmente, deixa eu confirmar aqui a posição da tabela que tá o Bournemouth na Premier League, tá? Notícia que eu vou trazer aqui é do Fabrício Romano, tá? Fabrício Romano. O Bournemouth tá na 15ª posição, não tá muito bem na tabela, tá meio de tabela aí, quase que pra zona da degola. Então, informação aqui, Ryan informou ao Vasco da Gama sobre seu desejo de acertar a proposta do Bournemouth e se transferir para a Premier League. As negociações entre os clubes continuam em torno de 35 milhões de euros pelo ponta brasileiro, tá? Então tá em negociação, tá? Mas tá bem encaminhado, porque o Ryan também já informou ao Vasco que teria interesse em ir ao Bournemouth, tá? Porém, na minha opinião, assim, tá? Eu acho que poderia ter algum outro clube, né? Acho que o Crystal Palace estava interessado, não que faça muita diferença, o Bournemouth tá em 15º, o Crystal Palace tá em 13º, tá? Mas, no geral, eu acho que o Crystal Palace, geralmente, né, tem mais atuações boas em Premier League, né? É mais competitivo, eu acredito, geralmente, tá? Pelo que eu acompanho, às vezes, de Premier League, tá? Então talvez fosse um time mais interessante. E, assim, não saiu nada aqui, tá? Mas saiu alguns rumores, tá? Eu quero trazer um feeling aqui, né? Em relação ao que eu venho acompanhando no mercado da bola. O Igor Thiago lá no Brentford, né? Tá jogando muita bola. Eu trouxe um vídeo aqui pra vocês, inclusive, no canal, tá? E teve rumores de que o Manchester United tava interessado, né? No Igor Thiago. Alguns outros clubes aí da própria Premier League, de fora também, tá? Quem sabe numa dessa aí, se o Igor Thiago sai do Brentford para ir para um outro clube maior, o Brentford também não possa se interessar futuramente no Ryan. E aí, acho que atualmente na situação que tá o Brentford, né, tá brigando aí para conseguir vaga na Champions, ou pelo menos na Europa League, talvez fosse uma opção um pouco mais interessante pro Ryan, enfim. Mas essa informação, tá? Próxima nova informação que eu quero trazer para vocês, Brenner no Vasco, tá? O Brenner que atualmente tá jogando no Cincinnati, eu acho que estava emprestado pela Udinese, tá? Mas o Vasco acertou a contratação, então já tá tudo certo, tá contratado o Brenner pelo valor de... aliás, ele tem 25 anos, né? Pelo valor de 5 milhões de euros, mais 1,5 milhão em metas. Essa meta, quais são essas metas, né? A cada 30 partidas jogadas pelo Brenner no Vasco, o Vasco tem que pagar 750 mil euros à Udinese. Então, a cada 30 jogos, o Vasco deposita 750 mil euros para a Udinese, tá? E esse valor é referente a 70% dos direitos do atacante, tá? Notícia aqui do Vene Casagrande. Próxima informação também que tá aqui na capa para vocês, o John tá bem encaminhado, tá quase que tudo certo para ele acertar com o Zenit, tá? A notícia que eu vou trazer para vocês é da ESPN, tá? John está perto de deixar o Bragantino, Red Bull Bragantino, e ser vendido, né, oficialmente ao Zenit. O clube russo ofereceu 18 milhões de euros, aproximadamente 114 milhões de reais fixos, e mais 2 milhões de euros, aproximadamente 13 milhões de reais em bônus por metas. O Massa Bruta ainda tenta fazer com que a oferta chegue a 20 milhões de euros fixos, né?
2 milhões de diferença, né? A negociação está avançada e o jogo de hoje contra o Corinthians, que o Corinthians perdeu por 3-0, acabei de fazer o pós-jogo inclusive, pode marcar a despedida do meia pelo Bragantino. Bom, se o jogo do John pelo Bragantino contra o Corinthians foi o jogo de despedida, se despediu muito bem, porque ele meteu 2 gols contra o Corinthians, tá? Jogou muito bem, tá? Enfim, eu acho que assim, se o John acho que tem 20... Quantos anos tem o John? Deixa eu olhar aqui, galera. Acho que o John é novo, né? E 23 anos. Assim, ele é novo, mas não é aquele perfil de jogador que costuma ir pra fora, tipo, uns 19, 18 anos, né? Bom, eu acho que assim, a gente sabe que Zenit na Rússia, ele vai ficar meio escondido lá, né? Se ele não tem muita pretensão de, talvez seleção brasileira, tal, realmente só ganhar uma grana lá, ganhar experiência na Europa, talvez vai que de lá ele consegue ainda pular para outro clube da Europa, por fim, né? Depois voltar grandão pro futebol brasileiro, como tá acontecendo com muitos jogadores aí. Beleza, né? Agora, se ele tá pensando então, em seleção brasileira em algum momento, eu não acho que o Junior seja jogador de seleção brasileira, tá? Mas, futuramente, tá precisando, o Junior tá indo bem e tal, eu acho que dificilmente jogando lá ele teria alguma chance, tá? Não que ele tenha hoje, como eu disse, mas enfim, né? Próxima notícia também que tá na capa, grande notícia, tá? Isso aqui é bombástica, se acontecesse seria muito bom para ambos, na minha opinião, tá? Notícia do Florian Plettenberg, que é um jornalista da Sky Sports, tá? Ele informou que o Jürgen Klopp está considerando seriamente um retorno como treinador principal caso o Real Madrid faça uma proposta concreta para o verão, conforme revelado com exclusividade. O Real Madrid sempre o fascinou, ele está feliz no Red Bull e se identifica fortemente com o projeto da Red Bull, mas existem pelo menos 2 projetos para os quais ele retornaria, se tudo se encaixasse: Real Madrid e seleção alemã, né? Então assim, pelo que já disse o Jürgen Klopp, né, são 2 projetos que ele gostaria para ele voltar a treinar, né, algum time, né, enfim, né, voltar a ser treinador. 2 projetos ele interessariam muito, que seriam o Real Madrid, né, e a seleção alemã. No caso, o Real Madrid agora tá sem treinador, tá atualmente com o Arbeloa, mas a gente sabe muito bem que o Arbeloa tá sendo um tapa-buraco ali, né? E assim, pelo visto, então, a ideia é trazê-lo no meio do ano, que no caso é no final da temporada. Então o Real Madrid ficaria meia temporada ainda com o Arbeloa. Tá meio arriscado, né? Mas também para trazer o Klopp agora nesse momento, eu acho que talvez teriam que ter mais conversas. Eu acho que também que pode ser que não haja possibilidade tão já disso acontecer. Mas tá aí, e também eu vi algum rumor ou até de Mourinho, tá? Acho que já é meio loucura isso aí do Real Madrid, trazer o Mourinho, tá? E também na do Luiz Henrique do PSG, que inclusive saiu algumas informações que ele tava talvez me interessado em deixar o Real Madrid, tava até falando de Manchester United, tá? Não, desculpa, falei errado. Esquece a informação do Luiz Henrique. A Luiz Henrique é do Manchester United, tá? Mas tinha um pessoal outro falando do Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique não vai treinar o Real Madrid porque já treinou o Barcelona, tá? Enfim, misturei uma notícia com a outra aqui, acontece. Mas o do Luiz Henrique era no Manchester United, tá? Mas estavam falando de Mourinho, do Mourinho realmente eu vi alguns rumores, algumas coisas falando aí, mas acho que meio absurdo trazer o Mourinho de volta pro Real Madrid nesse momento, tá? Outra notícia, agora falando de Corinthians, agora vou entrar bastante em futebol brasileiro aqui, tá? É que o Corinthians oficializou não, né? Mas acertou a contratação do atacante, um ponta-direita, Caio César, que atualmente está jogando no Al Hilal, né? Por empréstimo de 1 ano, né? O Corinthians vai ter apenas os custos do salário do Caio César, não foi informado aqui qual é o salário atual do Caio César lá no Al Hilal, tá? Não deve ser muito barato também, porque lá geralmente o pessoal ganha bem, né? Mas tá chegando aí pra compor o elenco do Corinthians, eu acho que é uma boa contratação. Eu sinceramente, tá, eu não assisto o futebol da Arábia Saudita, tá? Mas o que eu ouvi falar do Caio César, que é bem no estilo... Infelizmente, Thales Magno. Que é assim, um jogador rabisqueiro, tá? Mas assim, ele tem bons números lá, tá? Assim, não tem os números ruins não, o Caio César, viu? Pelo Al Hilal, acho que seria uma boa contratação sim pro Corinthians, um jogador de velocidade, de rabisco, né? Um jogador que o Corinthians não tinha, né? Pensou que poderia ter com o Thales Magno, mas chegou longe de acontecer esse tipo de entrega do Thales Magno no Corinthians no ano passado.
E o Vitinho também, mas que não é tão rabisqueiro assim, ele é mais de arranque mesmo assim, mas de rabisco e tal, essas coisas não é muito não. Eu acho que pode ser uma boa assim, o Caio César, vamos ver, a gente não sabe o que vai dar, mas eu acho que é assim interessante, tá? Ainda mais vindo por empréstimo, então é só salário, tá? O Corinthians já se desfez de alguns jogadores, de alguns salários aí, abriu espaço na folha e trazendo agora um atacante que é algo que eu acho que precisava assim trazer. Próxima informação, que o Corinthians tá, continuando com o Corinthians, que estava interessado, né, tem interesse no Cebolinha. Não teve negociação, tá? Não teve envio de proposta do Corinthians, mas tem um interesse, assim, do Corinthians em trazer o Cebolinha. O Dorival Júnior, que é um grande fã do Cebolinha aqui, né? Notícia do Samir Carvalho, tá? Que estava sendo cotado para fortalecer o Corinthians pro ano 2026, tá? Só que o Flamengo não estava querendo emprestar, até porque o Flamengo não está precisando de espaço em folha, né? O Flamengo, o que o Flamengo estava querendo? Vender o Cebolinha. Se vender, traz outro jogador e tal, beleza. Ele é um jogador que ele o que o Flamengo tem com o Cebolinha. É um jogador importante pro elenco, não é titular, mas é importante pro elenco. O Felipe Luiz gosta do Cebolinha, tá? Mas não é um jogador intocável no clube, né? Se algum clube quisesse pagar por ele para comprar, pode chegar aqui, negociar, pagando o valor, o Flamengo venderia. Mas não tem interesse em emprestar, porque geralmente quando o clube empresta é o quê? Um jogador que atualmente não tá agregando muito ao clube, né? E empresta para aliviar a folha salarial. O Cebolinha entrega assim ao Flamengo, mesmo que seja um reserva, e o Flamengo não tem essa necessidade de aliviar a folha salarial, tá? Porque se vendesse o Cebolinha, entraria outro lugar para ocupar esse espaço na folha, porque o Flamengo precisa de jogadores, né? Porque são muitas competições, então o Flamengo é muito competitivo, então, enfim, eu acho que é bem difícil disso acontecer, tá? Só o interesse de fato do Cebolinha aqui, que eu queria trazer, aliás, do Corinthians, sobre o Cebolinha, que eu queria trazer para vocês. Outra informação, o Wallace no Bragantino. O Bragantino tá fechando a contratação do Wallace, que é do jogador do Flamengo atualmente, tá? Por algo em torno de 10 a 12 milhões de euros. Caro. É um menino, tá? De 20 anos, tá? E esse valor seria por 70% dos direitos econômicos do jogador. Cara, eu acho meio loucura isso aqui. O Bragantino... Assim, acho que é meio um pouco diferente essa contratação do Bragantino do que costuma fazer, tá? Que geralmente é o quê? Buscar jogadores... ou jogadores mais consolidados, mais numa idade mais assim, tal, com pouco espaço no mercado, por exemplo, do Sacha lá, que tá jogando atualmente lá. Os jogadores jovens, né, até mesmo não só de comprar, mas também de trazer da base jogadores, né, jovens, né, pra valorizar e vender. Agora tá trazendo um jogador caro, né, é jovem, né, 20 anos, o Wallace. E, pô, se traz um jogador por 12 milhões de euros, o mínimo que talvez o Bragantino esteja pensando, ok, vamos colocar esse moleque pra jogar, porque no Flamengo ele não tem muito tempo de jogo, né? Pra ele valorizar e valer aí 30 e poucos milhões de euros aí pra gente vender pra fora depois. Eu acho que esse talvez seja o interesse do Bragantino, ele que inclusive tá vendendo aí como eu falei, o John, né, pro Zenit. O Wallace é um bom jogador, tá? O que eu ouço falar do Wallace no Flamengo é que ele tem... não é muito de fácil convívio, né? É moleque, acho que talvez algumas atitudes ali tá não muito legal, enfim, no elenco ali, que às vezes causa meio, né? Então essa é a questão de trato do jogador, né? Como é que eu posso dizer? Não é profissionalismo que eu quero dizer, tem outra palavra que agora não vem na minha cabeça, né? Mas é isso daí. Mas é um bom jogador, tá? Que o Bragantino estaria trazendo, e assim, daria pra fazer até colocar na função ali do John, talvez, ali pra repor, né, essa venda do Bragantino. Outra notícia, confirmado já anunciado, inclusive, pelo Grêmio, que o Everton, né, ex-Palmeiras, foi anunciado, né? Ele pediu a liberação do Palmeiras, né, porque ele perdeu o espaço pro Carlos Miguel, que assumiu a posição aí, né? O Palmeiras não queria vendê-lo, mas depois pensou bem, talvez pela idade também, né? E aceitou, né, respeitou o desejo do Everton de ir pro Grêmio, e ele ia estar assinando aí com o Grêmio sem custos por 3 anos de contrato. Notícia do André Hernan, informações aqui, tá? Mas já foi anunciado tudo mais. Mais uma notícia, o Romero, né, tá sendo sondado, né, tá negociando, né, junto com o Mirassol, tá? Para essa próxima temporada, o Romero que tá sem clube atualmente, né, que tá livre no mercado depois que deixou o Corinthians, né? E o Mirassol tá negociando a contratação do Romero, jogador de 33 anos, informação do Luiz Fabiani, tá? Outra notícia,
envolve 2 jogadores, 2 clubes, Alisson, do São Paulo, e Martins, do Corinthians. Primeira informação que eu vou trazer aqui, né, é que o Alisson, ele não foi relacionado para o jogo do São Paulo de hoje, ou ontem, na verdade, contra o São Bernardo, tá? O São Paulo que inclusive venceu o São Bernardo por 1-0. O Corinthians perdeu, né? Por quê? Porque aparentemente as negociações com o Corinthians estão avançadas, tá? O São Paulo aqui tá dizendo, aqui notícia do GE, tá? Que o São Paulo avalia 2 opções principais: uma troca de jogadores ou uma transferência com valores fixados, provavelmente envolvendo dinheiro mais compensações. O volante é pedido direto de Dorival Júnior e as conversas seguem intensas entre os rivais. E o que eu trouxe aqui o nome do Martins? Porque eu vi no Transfer Market, tá? Que tava rumores de que o Martins poderia ir pro São Paulo. E aí, dito que tá dizendo a informação aqui, né, que talvez rolasse troca de jogadores, houve a cogitação de que talvez houvesse troca entre o Alisson e o Martins. Aí eu já acho meio que loucura, tá? Aí eu já não acho que compensa. Eu acho que deveria trazer o Alisson, manda o Charles pros caras lá. Ó, aqui ó, o novo Toni Kroos aqui. Esse cara aqui é monstro sagrado. Faz o marketing do cara lá. Manda outro jogador, mas não acho que deveria mandar o Martins. O Martins é um jogador que acho que pode entregar muito pro Corinthians ainda. Entregou bem no ano passado também, embora os altos e baixos. A gente viu que em momentos decisivos ele foi muito importante pro Corinthians, tá? Né, naquele jogo da final, tudo mais, assim. Eu acho que já se tiver com essa intenção de mandar o Martins para trazer o Alisson, é que assim, são jogadores diferentes, né? O Alisson, eu sinceramente eu não vejo o jogo do São Paulo, mas pelo que eu vejo falar, é um jogador mais de quê? Qualidade no passe, saída de bola, mais ou menos o que falavam que o Maicon fazia. Então, assim, são jogadores com características diferentes. Eu acho que seria muito legal ter os 2 jogadores no elenco, tá? As 2 opções. Enfim, não sei, vamos ver como que vai sair isso daí. Eu acho que é até legal a chegada do Alisson. Não acho que vai mudar o time, não. Nem acho que poderia ser titular absoluto, mas acho que seria legal, uma boa opção pro Corinthians, mas não envolvendo o Martins, tá? E por fim, para não alongar muito mais o vídeo, a informação de que o Angileri pode estar de saída para o Internacional. Inclusive ele não foi nem relacionado pro jogo de hoje, tá? Contra o Bragantino, que o Corinthians perdeu por 3-0, porque aparentemente o Angileri e o Corinthians não chegaram num acordo salarial para renovação do contrato do Angileri, tá? Aparentemente o Angileri quer uma valorização salarial, tá? E o Corinthians não estava concordando muito, acho que não tanto com o valor. Aliás, não tanto com a valorização salarial, mas talvez com o valor em si que foi pedido pelo Angileri, tá? E aí pode ser que aconteça alguma negociação com o Internacional, tá? Envolvendo o Angileri. Eu já acho ruim, cara, porque, porra, nossa, espero que não dê problema com o vídeo. Porque eu falei pra... Porque, cara, se o Angileri sair, você entende que o reserva imediato do Bidu seria o Hugo Farias, que eu acabei de fazer vídeo, inclusive, falando mal do Hugo aqui, que, pelo amor de Deus, muito fraco, tá? Então, assim, valoriza o contrato do cara aí, meu, paga o que o cara quer também. Eu acho que não deve estar pedindo nada absurdo. E aí tenta negociar o Hugo, cara, entendeu? Negocia o Hugo pra alguém aí, empresta o Hugo. Pediu um salário que talvez que a gente não gostaria de pagar. Pô, mas valoriza o cara e tenta emprestar o Hugo, né? Tenta emprestar o Hugo pra alguém pagar o salário do Hugo aí. E aí fica elas por elas às vezes aí, ou tenta vender, se tiver algum tonto na rua aí, tenta vender o cara aí e aí traz um jogador da base, né, pra ser o terceiro lateral esquerdo do Corinthians. Entendeu? Faz alguma coisa do tipo. Porque o Angileri, cara, ele não é um craquíssimo, né? Mas, os jogos que ele precisou jogar pelo Corinthians, ele entregou bem, sabe? Defensivamente, assim, foi bem, sabe? Não comprometeu. Fez jogos justos, assim, sabe? Dignos, vamos dizer assim. Nada espetacular, mas, assim, jogos ok, jogador, tipo assim, regular. Ele foi regular, é importante jogadores assim, né? Não jogadores como o Hugo. Então você vai perder o Angileri pra manter o Hugo no elenco? Eu já acho bem fora, assim, tá? Na minha opinião. Mas por fim é isso, tudo isso que eu trouxe aqui no Fute-Moves de hoje, tá? Devo postar esse vídeo aqui entre sexta-feira e sábado, beleza? E o próximo vídeo que eu devo trazer pra vocês aqui é falando sobre o jogo entre Corinthians e São Paulo, que vai acontecer no domingo, tá? Devo gravar e postar o vídeo na segunda-feira, provavelmente, beleza? É isso.
Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam dessas movimentações aí, o que vocês gostariam que acontecesse de movimentações no mercado, tá? E comenta aqui também se vocês gostaram do vídeo, se estão gostando do canal, e peço também que você está gostando. Novamente, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, beleza? Curta, comenta o vídeo que ajuda bastante no engajamento. Fechou? É isso, galera. Valeu pela atenção. Até a próxima. Valeu!